Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, ainda mais junto de Dom Falcão, Padre Duarte Lara, Danilo, homens tão especiais para Deus, homens que colocam sua vida a serviço do Evangelho, mestres na fé. O poder do sangue de Jesus que cura. Mas para falar do poder do sangue de Jesus que cura, eu preciso começar com Maria Santíssima. Eu já tenho 40 anos de casado. Vou fazer 41 em janeiro, 7 netos. Mas quando meus filhos eram pequeninos, nós sempre tivemos momento de oração em família. Eu os ensinei a ler a Bíblia. Meus filhos são de Deus. Meu filho caçula, Gabriel, inclusive é pregador. Fez até mestrado em ciência da religião, homem de Deus. Mas quando ele era pequenino, eu via que já tinha um dom especial. Quando ele tinha 5 anos de idade, fizemos um momento de oração. E no momento de oração, fizemos um silêncio. E Gabriel disse assim para mim: Pai, Jesus me falou algo no coração que eu não entendi. Mas, o que foi, filho? Ele disse: Jesus falou ao meu coração, minha mãe é santa, pois o meu sangue estava nela. Olhei para aquele pequenino de 5 anos de idade. Eu vi que aquela palavra não tinha saído daquele coraçãozinho, mas tinha vindo de Deus. Porque é um dos dogmas mais belos. Maria concebida, nascida sem a mancha do pecado original. O sangue da cruz é o de Jesus, é o sangue salvador. Mas toda a natureza carnal de Jesus foi dada por Maria, por Nossa Senhora. Por isso ela é considerada por Santo Afonso Maria de Ligório a primeira salva. Santo Afonso nos fala que tem 2 formas de salvar. A primeira forma de salvar é impedir que caia, impedir que peque. Maria, por uma graça especial, foi preservada do pecado original. Como diz lá em livro de Jó, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Não tem como o puro sair do impuro. E lá o contexto é o homem nascido da mulher. Então Jó já falava que é impossível o puro nascer do impuro, dizendo que se Deus é puro e santo, tem que nascer de um ventre santo. Maria, ela proclama lá no Magnificat, no versículo 46 do capítulo 1: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu. Algumas pessoas que não entendem a Bíblia pensam assim: se Maria chamou Jesus de meu Salvador, então ela precisava ser salva. E ainda acrescentam lá Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Esquecem-se que no versículo 14 do capítulo 6 diz assim: que a graça justifica, e Nossa Senhora é cheia, plena, em grego pleró, plena da graça de Deus.
Aí eu olhei para o Gabriel e falei assim: Gabriel, como é que você escuta a Deus? E Gabriel olhou para mim: como é que eu vou ensinar para o meu pai, que é o meu mestre na fé? Aí o Gabriel diz assim: pai, quando Jesus me fala, Ele não me fala que não, pôs a mão ao ouvido. Ele me fala aqui, pôs a mão no peito, e vai subindo e me dá umas ideias aqui. É a melhor explicação de como escutar Deus que eu tenho até hoje. Deus fala nos nossos sentimentos e move os nossos pensamentos. Por isso é impossível falar do sangue de Jesus sem falar daquela que deu a Ele o sangue para ser vertido copiosamente na cruz por cada um de nós. Peço a você, meu irmão, minha irmã, que abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Pergunto a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, quantas árvores havia no paraíso? No centro do paraíso. Quantas árvores havia no centro do paraíso? Quantas? Quantas? Vamos ver quantas? Quantas árvores haviam? Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor fez brotar toda sorte de árvore de aspecto agradável e de frutos muito bons para comer. Agora preste atenção. E a árvore da vida que está no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Faz um paz e amor para o seu irmão do lado aí. Faz um paz e amor, faz assim para ele. Duas árvores haviam no paraíso especiais. Uma era a árvore da vida, a outra, a árvore da ciência do bem e do... Qual foi a árvore que Eva preferiu comer? Qual foi? A do pecado, a do orgulho, a de querer ser independente de Deus, a querer viver uma vida sem Deus, achar que eu sou um Deus, achar que eu consigo ser feliz sem Deus, que eu consigo ter sabedoria sem Deus. Maria, ao contrário, vocês se lembram lá no Magnificar? Ela diz: minha alma glorifica ao Senhor. Mas antes, na casa de Isabel, Maria vem grávida até a Encarem, na Judéia. Ela saiu lá de Nazaré, 150 quilômetros a Encarem, montanha. E quando ela chega na casa de Isabel, Isabel fica plena do Espírito Santo, cheia. E prorrompe aquela palavra que Dom Falcão explicou tão bem: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria traz para nós o fruto da árvore da vida. E esse fruto da árvore da vida, na cruz, Nossa Senhora oferta esse fruto no lenho da cruz. Quando a gente pega o livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9, Apocalipse 7, Apocalipse 2:7 diz assim: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no meio do paraíso. Então São João, que escreve esse livro,
Segundo aqui, Apocalipse 1:10, por um arrebatamento. Ele fala que o fruto da árvore da vida é Jesus. Como também está escrito em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11. E Jesus fala lá no discurso do pão da vida, no versículo 51, repita comigo, é muito importante: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus não está escutando. Você quer ir para o céu? Então fala forte. Esse trecho é a nossa promessa para o céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Meu irmão, minha irmã, o fruto da árvore da vida é o pão da vida que Deus mandou do céu. E lá no capítulo 1 do livro do Evangelho de São João, versículo 29, quando Jesus vai ser batizado, ele se submete ao batismo para colocar em seus ombros o pecado da humanidade. São João exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira, carrega o pecado do mundo. Para Jesus se tornar o pão da vida, para nos dar a vida, ele fez de si o Cordeiro Pascal. Ele se faz alimento. Pergunta você, meu irmão, minha irmã, quando você comunga, você recebe Jesus Cristo vivo, corpo, sangue, alma e divindade. É ou não é verdade? Lá em Lanciano teve um padre que durante a celebração duvidou que ali estivessem o pão consagrado pelas mãos dele, que se tornava Jesus ressuscitado, corpo e sangue, alma e divindade. Imediatamente aquele pão se tornou carne, segundo a biópsia feita pela Sociedade de Medicina, Ciência da Itália, do músculo do miocárdio, uma carne viva até hoje, desafiando as leis da ciência. Um sangue vivo até hoje, mais de 1000 anos, em Lanciano, na Itália. Pergunta você, meu irmão, minha irmã, na hora da Eucaristia, Deus poderia ou não poderia, quando você recebe, colocar uma carne viva e um sangue vivo na sua mão? Poderia ou não poderia? Você não estaria, alguns achariam estranho, alguns ficariam até constrangidos. Por isso a sabedoria de Deus é tão grande. Deus faz com que o corpo dele tenha gosto de pão, o sangue dele tem gosto de vinho. Da mesma forma, eu fico maravilhado que Jesus se despojou na cruz, ele se despoja na hóstia. Da mesma forma que ele foi levado ao Calvário, e quando você se aproxima de uma Santa Missa, segundo um grande teólogo, hoje católico, mas foi protestante, Scott Hahn, você se aproxima do banquete, mas você se aproxima também do Calvário. Só que quando você recebe Jesus, você não recebe morto, você recebe ressuscitado, vivo. Esse ano, uma cidade que eu gosto muito, de um povo amoroso, Nova Friburgo. Tem alguém de Nova Friburgo aqui? Levanta a mão. Deve estar espalhado aí.
No ano 2000 eu fui pregar nessa cidade. E o testemunho que eu vou contar a você é muito conhecido. Estive em julho desse ano na mesma cidade. E ainda pudemos reviver os detalhes do testemunho que eu vou dar a vocês, para a glória de Deus. Estávamos num momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Levaram 2 paralíticos com um estágio avançado de esclerose múltipla, com já falência dos membros inferiores e parte de falência dos músculos superiores. Não tinham mais quase movimento nos braços, as pernas já não andavam. Quando a gente vai rezar por um doente, nós temos que perguntar primeiro: Jesus, é tua vontade? Às vezes a vontade é minha. Deus se serve da doença até para a nossa salvação. Teve um homem sem face que eu fui rezar numa UTI. Ele não tinha mais a face. Era só osso, não tinha olhos, dava para ver a arcada dentária. Quando eu perguntei para ele se ele queria que eu rezasse a Nossa Senhora para abreviar a ida ao céu, porque nem a morfina já passava dor, ele não tinha face, era só ossos. Ele levantou o rosário e disse assim: estou oferecendo o meu sofrimento para a conversão da minha família. Essa oferta Deus recebeu. Então muitas vezes Deus pode pedir a você e a mim uma oferta de amor, um sacrifício de amor. Quando a pessoa está doente, você tem 2 formas de enfrentar a doença: com amor e fé, com revolta e sem fé. Por isso eu sempre pergunto a Jesus: o Senhor quer curar essa pessoa? E eu perguntei: Jesus, o Senhor quer curar esses 2 paralíticos? Silêncio. Silêncio, fez silêncio. Aí eu me virei para uma imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, que é conhecida na cidade porque, através das lágrimas que verteram daqueles olhos, começou o primeiro grupo de oração daquela cidade. Depois as lágrimas secaram. Então a imagem de Rosa Mística era muito conhecida e querida por aquele movimento ali. Eu me virei para a imagem de Nossa Senhora e perguntei, disse assim: mãe, pede um milagre a Jesus. E rezei uma Ave Maria. Quando terminei e olhei para o Santíssimo Sacramento, Jesus falou no meu coração: minha mãe pediu e eu vou atender. Manda esses 2 paralíticos correrem em volta do meu altar. Me deu uma tremedeira nas pernas, uma bambeza, como diz lá em Goiás. Eu olhei para o Santíssimo Sacramento e disse: o que o Senhor está dizendo, Jesus? Minha mãe pediu e eu vou atender. Manda os 2 paralíticos correrem em volta do altar. Do lado direito eu lembro do nome dele. Esse nome é conhecido lá pelos irmãos da Renovação Carismática de Nova Friburgo. O de cá tinha quase 80, 70 e tantos anos, que é o seu Agostinho. E do lado de cá estava uma mulher quase 70. Pensei assim: vai ser mais fácil começar com essa de cá, porque o seu Agostinho está muito acabadinho. Quando eu falei para ele: em nome de Jesus, você vai se levantar agora e vai correr em volta do altar. Ela disse assim: como é que é, meu filho? Aí que a bambeza das pernas aumentou. E eu olhei de novo para o ostensório e disse: e aí, Jesus? O Senhor só falou assim para mim: obedeça. Foi minha mãe que pediu. Eu tinha que obedecer a Jesus por causa de Nossa Senhora. Em nome de Jesus, só vai se levantar e vai correr. E a velhinha começou a andar. Vocês conhecem bicho preguiça? Ela começou a correr igual o bicho preguiça. E ela falou: nossa, eu estou correndo.
mas ela estava andando bem. Falência dos músculos, e ela chorando, andando cada vez mais depressa, e eu preocupado com o seu Agostinho. Existe oração e existe enrolação. Eu já estava na oração, mais para enrolação. Eu já estava dando a volta ali, pensando, vai que o povo esquece do seu Agostinho. De repente o seu Agostinho dá um pulo, grita, Maria pediu, Jesus já atendeu. Ele segurou na minha mão e saiu dando volta em volta do altar, curado por Jesus, por intercessão de Nossa Senhora. Depois, seu Agostinho, ele era muito visto, todo dia ele ia rezar às 3 horas do terço da misericórdia, lá na Catedral de Nova Friburgo. Já foi para a casa do Pai, mas depois de anos com saúde. Então, se nós queremos uma cura pelo sangue de Jesus, o melhor caminho é através de Nossa Senhora, que nos deu o Cordeiro de Deus. O sangue, querido irmão, querida irmã, antigamente na época dos judeus, conforme está na palavra, lá de Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 23, o sangue é vida. Então, para o judeu, o sangue representa vida. Mas a alma não está somente no sangue, como algumas seitas falam por aí. Conforme está em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito estejam preparados para a vinda do Senhor. O seu ser é composto de corpo, alma e espírito. Então sua alma não está só no sangue, mas para o hebreu, sangue é vida. Porque se alguém perdesse o sangue, perdia a vida. As grandes alianças no Antigo Testamento foram no sangue. Mas principalmente, quando nós tomamos o Cordeiro Pascal, eu vou recordar que vocês se lembram muito bem. Vocês se lembram que o Cordeiro Pascal é aquele lá que o próprio Moisés, no capítulo 11, 12 e 13, que está a instituição da antiga aliança. Deus havia levado aquele povo até o Egito para salvar da fome através de José. O povo cresceu, mas logo que José morreu, sucedeu outros faraós, e aquele povo ficou escravo no Egito por 430 anos. E Deus chamou Moisés para libertar aquele povo, mas o coração do faraó endureceu-se de tal forma que foram necessárias 10 terríveis pragas para que aquele povo fosse livre pela mão de Deus. A última é a dos primogênitos, a morte dos primogênitos. Mas na instituição da Páscoa, que nós sempre lembramos na missa mais importante do ano, que é a missa da Vigília Pascal, são várias leituras do Antigo Testamento, e no final, quando Moisés manda que cada família celebre aquele Cordeiro Pascal e pegue o sangue dele, o sangue do Cordeiro vai ser aspergido nos portais, e quando passar o anjo exterminador, a família que estiver marcada pelo sangue do Cordeiro, o anjo exterminador passará por cima. Daí o nome Páscoa, Pessá, que na verdade a etimologia da palavra, a melhor forma de nós falarmos a palavra seria passar por cima da misericórdia, passar por misericórdia. Não que aquele povo hebraico fosse melhor, mas estavam oprimidos.
por misericórdia, Deus vai passar à frente, porque vê o sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi marcado naquela porta. E na carta aos Hebreus, no capítulo 9, não se sabe o autor da carta aos Hebreus, tem trechos parecidos com Apolo, algum discípulo de Paulo, mas não se pode dizer que é de São Paulo. É linda essa carta, que vai falar que o sangue do Cordeiro, ele era incapaz de salvar o pecado. Aquela instituição foi perpétua, aquela instituição feita por Moisés, ele diz, vai se repetir eternamente. Mas o sangue de animais, é impossível salvar pecado. O que nos diz essa carta aos Hebreus, que eu quero ler esse trecho tão importante da carta aos Hebreus? Capítulo 10, versículo número 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire os pecados. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste o corpo. E quem deu esse corpo para Jesus? Maria. Maria traz para nós o fruto da árvore do jardim, o fruto da árvore da vida, o pão da vida. Me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então disse, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro, venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Meu irmão, minha irmã, a cruz não é o acaso de um acontecimento. A cruz é plano de Deus. Segundo a carta aos Hebreus, sem derramamento de sangue não tem perdão. Então Jesus precisava derramar seu sangue mesmo, como cordeiro pascal, vítima pura por nossos pecados. Quando se celebrava a Páscoa, o sangue do cordeiro era totalmente separado do seu corpo. E aquele sangue era aspergido sobre a comunidade. Jesus da cruz tem seu sangue todo derramado. O último reservatório de sangue que não havia escorrido pelos pés, pelas mãos, pelos açoites, pelos espinhos. Para você ter ideia, o açoite, eu já falei isso algumas vezes, mas repito, ele era chamado na antiguidade de gato de 7 caudas. Este instrumento de horror e tortura foi usado no campo de concentração em Auschwitz, na Polônia. Aplicaram aquele castigo em alguns judeus, para saber qual era a resistência humana. Nenhum ser humano suportava mais do que 40 açoites, porque o esgotamento sanguíneo era tão forte, a pessoa começava a receber os açoites nas costas, nádegas, pernas, frente, barriga, peito, menos o rosto, senão cegaria. Ele é chamado de gato de 7 caudas, porque no final de cada cordinha tem instrumentos perfurantes, bolinha de chumbo, de modo que quando o chicote acerta o supliciado, o chicote fica literalmente pregado naquele lugar. A mesma força para chicotear deve ser a para arrancar. Nervos, carnes, até ossos ficaram à mostra de Jesus. Ali grande parte do seu sangue é esgotado, tanto que ele não consegue mais carregar a cruz, tem que colocar Simão Cirineu. E lá na cruz, naquela posição terrível, ele vai vertendo gota por gota do seu sangue precioso
por mim e por você, naquelas pedras do Calvário. Por fim, Jesus, depois de morto, ele é lancetado. Eu já tive em mãos um instrumento semelhante, uma lança romana. Ela é da grossura da minha mão, e ela tem algumas ranhuras, de modo que onde a lança entra, depois quando arranca, cabe uma mão. Por isso Jesus falou no capítulo 20 do Evangelho de São João, falou para Tomé: coloca teu dedo nas minhas mãos, nas minhas feridas, nos meus pés, introduz a tua mão no meu lado. O soldado de infantaria, São Longino, que lancetou Jesus, era da infantaria. Ele era treinado a lancetar o soldado em cima, pelo lado direito, porque normalmente a maioria dos soldados são destros e carregam no braço esquerdo um escudo, e na mão direita está mais desguarnecido, porque tem uma lança ou uma espada. Então São Longino olhou para Jesus mais alto e acertou a lança entre a segunda e a terceira costela do flanco direito de Jesus. A lança vazou o pulmão, a pleura, o pericárdio, que é também chamado de hidropericárdio. Quando a pessoa morre uma morte muito violenta, o pericárdio fica inchado de água. E entrou no ventrículo inferior do coração, onde sempre tem sangue jovem, novo, vivo, mesmo depois de algum tempo depois da morte. Vazou a última reserva de sangue de Jesus. Ali foi o sangue salvador, o sangue do Cordeiro. Jesus tem todo o seu sangue separado do seu corpo. E Jesus retoma essas palavras da aliança do Antigo Testamento, quando Moisés fala: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco, quando Moisés manda untar os portais. E quando pegamos 1 Coríntios, no capítulo número 11, versículo 23, Jesus evoca a mesma frase de Moisés. Preste atenção. 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Repita comigo: nova, bem forte, nova, a mais perfeita aliança. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Quantas vezes Jesus repete: fazei-o em memória de mim? Quantas vezes? Primeiro ele toma o pão, o cordeiro, o alimento. Tomai e comei, isto é meu corpo, fazei em memória de... E depois ele pega o vinho: isto é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Qual que é a diferença entre a ceia dos irmãos protestantes e a Eucaristia? Eles têm a Santa Ceia. Geralmente eles leem essa parte aqui da Bíblia. O pastor distribui pequenos cálices contendo suco de uva ou vinho, e ele distribui e fala: estamos fazendo em memória. Em memória. Só que eles se esquecem, querido irmão, querida irmã, que essa carta aqui foi escrita na língua grega, pelo punho de São Paulo. E quando esse trecho aqui, que é o lugar onde menciona a Eucaristia,
pela primeira vez, porque a carta aos Coríntios é anterior aos evangelhos. A palavra que foi traduzida para o português, em memória, porque memória, lembrança. No punho de São Paulo, no original do grego é anamnesis. E na teologia a gente escuta que anamnesis, repita comigo, anamnesis significa atualização. Vocês estão fracos sem comer, né? Só que se vocês não repetir, vocês vão ficar fracos no inferno. Vamos repetir comigo? Anamnese. Ah, tá fraco. Anamnese. É para decorar. Significa atualização de um acontecimento passado, tornando o presente e eficaz. A melhor tradução é atualização. Se fosse para ser só memória, observa, meu irmão, a advertência tão forte que se faz no versículo 27, a pessoa que toma a Eucaristia em pecado, sem confissão, no estado canônico irregular, dá dó no coração. Tem pessoas que têm saudade da Eucaristia, mas por algum motivo não podem se aproximar. A igreja não pode passar por cima das palavras de Jesus, no versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue. Quem comer o pão, ou beber o cálice, se toma em pecado, comete um pecado contra o corpo e o sangue. O versículo 29 vai além. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Meu Deus do céu. Aí o versículo 30, que também é citado no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1509. Olha o que diz o versículo 30. Você vai repetir comigo, sem fraqueza, bem forte. Quem estiver dando a cochilada aí, coloca o dedo na costela. Quem estiver cochilando aí do lado, põe a mão na costela. Coloca o dedo na costela. É melhor ficar acordado agora e saber o que nós estamos. Cutuca. Isso. Repita comigo. Esta é a razão. Mais uma vez, esta é a razão. Na tradução da Bíblia CNBB, por causa disso. Esta é a razão, porque entre vós há muitos adoentados, e fracos, e mortos. Por que tem tanta gente morta, fraca? Porque não tem buscado Jesus na Eucaristia como fonte de cura e libertação. Não tem buscado. Eu recebi um testemunho quando estive na cidade de Borborema em agosto. Ela me deu licença de eu falar, a Cida, secretária do padre. Durante a pandemia, ela havia rompido o nervo de uma das pernas. Devido à época da pandemia, só se faziam cirurgias de emergência. Depois de 3 meses a distância já era mais de 5 centímetros, não tinha como unir aquele nervo mais. E devido a esse sofrimento, ela quase não andava. No momento da oração com o Santíssimo Sacramento, naquela paróquia, e Jesus falou assim: eu estou unindo esses 5 centímetros que faltam nessa perna, nesse nervo. Eu disse: em nome de Jesus você pode correr. E ela, na frente do Santíssimo Sacramento, se pôs a correr. Na sexta-feira ela mandou uma mensagem dizendo que ela foi no médico fazer aquele
aquele exame, o médico disse: eu não sei o que aconteceu, os 5 centímetros que faltavam estão aí no lugar, seu nervo está normal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus está vivo na Eucaristia, mas as pessoas não têm buscado. Alguns sacerdotes têm me partilhado. É uma dor. Eu sei que isso se passa com o padre Duarte Lara, com o padre Wagner Bahia, com o Dom Falcão. Quantas pessoas piedosas e amorosas, com fé, vai a um confessionário para confessar, e chega lá, o sacerdote não pode dar absolvição do pecado, porque a pessoa não vai deixar aquele relacionamento. Não estou entrando no mérito da questão, se deve ou não deve largar. Eu estou falando que é uma dor no coração sacerdotal, porque a pessoa está naquele estado irregular. Às vezes a pessoa não quer deixar o pecado contra a castidade, não há um arrependimento, não há uma contrição sincera, e essa alma fica privada da Eucaristia. Não é que a igreja é má, é porque a igreja não pode passar por cima dessas palavras que eu acabei de citar. Ela fica sem a fonte, fica sem o fruto da árvore da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eva quis o fruto do pecado. Cuidado, talvez você esteja optando igual Eva. Talvez você não esteja recebendo o fruto da árvore da vida, porque você não quer. Peça ajuda. Se você não consegue, peça ajuda. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida, mas não fique sem essa fonte de cura e libertação. O Catecismo 1508 diz assim, olha o que diz o Catecismo 1508: curai os enfermos. A igreja recebeu essa missão do Senhor e esforça-se em cumpri-la, tanto pelo cuidado aos doentes, como pela oração de intercessão que os acompanha. Ela crê na presença vivificante de Cristo, médico da alma e do corpo. Esta presença age particularmente por meio dos sacramentos, de modo especial. Repita comigo: de modo? Pela Eucaristia, o pão da vida eterna, cujo lhame está com a saúde corporal que São Paulo alude. Então São Paulo fala que a Eucaristia é o lhame, é a ligação, é a ponte. A Eucaristia é a ponte que liga você a uma saúde do corpo e da alma. E a igreja afirma que Jesus é o médico de que os doentes necessitam. Você quer esse médico? Quer receber o Cordeiro Pascal? O sangue de Jesus, nós adoramos e veneramos, adoramos igualmente o corpo, sangue, alma e divindade. Quando você recebe a Eucaristia, você recebe Deus vivo, ali está o sangue dele também. A melhor forma de você buscar uma cura é buscar justamente a Eucaristia. E por fim, só tenho mais 2 passagens bíblicas. Lá em Apocalipse, na vitória da mulher, essa passagem, que também é citada na encíclica Mulheres de Gritassem, de parágrafo 30, de São João Paulo II. O que eu vou falar também vem desse grande santo, pelo qual tenho profunda devoção. Que aqui está a vitória nossa. São João Paulo II, ele fala nessa encíclica, mas eu quero lembrar uma outra palavra do Papa Paulo VI. Signum Magnum, de 1967, ele fala claramente que esta mulher revestida do sol é Maria. Sim,
também é igreja, mas primeiro fala da mãe da igreja, a Mater Dei, a mãe de Deus. Depois que Nossa Senhora aparece para derrotar a serpente, São João remonta um acontecimento lá nos primórdios, numa data que não se pode precisar na nossa cronometria. Não tem como. Os anjos foram postos à prova. O amor exige provas. Estou pregando a vocês e eu tenho certeza que minha doce Neuzinha está intercedendo lá em casa. Durante 30 anos eu levei o café da manhã para Neuzinha na cama. Sabe por quê? Depois da primeira semana de lua de mel, agora estou no 40º ano de lua de mel. A lua de mel não acaba, melhora. Quem ama, ama para a vida toda. Eu sou a cruz da Neuza. Quanto trabalho eu dou para a Neuzinha. Mas quando chegamos da primeira semana da lua de mel, eu fiz barulho para acordar a Neuzinha, olhei na cozinha, nem café com língua. Você já tomou café com língua? Café e sua língua. Nem café com língua. Fazia barulho e a Neuzinha dormindo feito um anjinho de pedra. Atravessei a rua, que o local do trabalho era próximo. Quando eu sempre tive uma Bíblia no local do trabalho, quando abri a Bíblia, saiu: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Essa é a lei dos profetas. Que carapuça! Eu nunca tinha feito café da manhã. Saí 9 horas, num momento que a gente podia fazer o lanche. Passei na padaria, caprichei. E levei durante 30 anos o café na cama. Depois de 30 anos, a Neuzinha disse: não, bem, eu gosto, também foi preciso. Você já viu quando os filhos casam, deixa herança, aqueles cachorrinhos? Né? Aí quando ia levar o café da manhã, os cachorrinhos pulavam. Aí a Neuzinha confessou: não, eu gosto de café na mesa, então levanto mais cedo, preparo o café para receber a rainha do meu coração. O amor precisa de gestos. E aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, fala da luta no céu. Mas aqui em Apocalipse vai dizer ainda mais, no versículo 11, como foi a vitória contra Satanás. Que diz assim: agora eu ouvi uma voz forte, versículo 10. Agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo. Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava de noite, diante de nosso Deus. Versículo 11, repita comigo: mas estes venceram-no. Gente, vocês estão fracos, sem comida, eu sei. Espera, agora mesmo é um almoço. Repita: mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Nós somos salvos pelo sangue e pela palavra. Jesus é o verbo encarnado. Então nós somos salvos pelo sangue e pela palavra. E a igreja, durante muito tempo, ela tem essa devoção do sangue de Jesus como uma devoção oficial. De que adianta você amar, mas não demonstra em gestos o seu amor? De que adianta um exército ter o melhor arsenal e não usá-lo? Como que você pode usar o sangue de Jesus a seu favor? Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor,
E se em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. E a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. O que São Paulo fala? Que você tem que proclamar com a palavra, clamar o sangue de Jesus sobre você. Nós vamos clamar agora o sangue de Jesus sobre nós. Mas eu peço a você, o lugar do seu encontro principal é junto do sangue de Jesus e o corpo dele na Eucaristia. Hoje, na missa, você vai receber curas sem que sejam proclamadas, porque ali está o verdadeiro Cordeiro de Deus. Mas eu peço uma coisa a você que talvez esteja na segunda união. Talvez você esteja com impedimento e não possa receber o corpo e o sangue de Cristo no sacramento da Eucaristia. Durante a missa, existem dois tipos de pães: o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Os dois são o alimento da alma. Por isso, o casal que está na segunda união, que não pode comungar, ou algum impedimento canônico, deve ir à missa para comungar o pão, levar a família para o encontro com Jesus, ainda que você não possa por enquanto, mas a sua alma tem fome desse cordeiro. Imagina se o sangue daquele cordeiro pascal protegia aqueles umbrais da porta que eram passados aquele sangue. Imagina o sangue de Cristo. Eu convido você então, meu irmão, minha irmã, a ficar em pé agora, a clamar o precioso sangue de Jesus, a rezar comigo. Eu chamo também o Dom Falcão para rezar conosco, Danilo, Padre Duarte. Agora nós vamos à linha de frente de batalha. Quero chamar esses homens de Deus, que você possa agora cobrir-se pelo sangue de Jesus. O modo de você tomar posse é pela palavra. Esses venceram pelo sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho. Ergue a mão e clama: sangue de Jesus, cobri-me. Sangue de Jesus, salvai-me. Sangue de Jesus, libertai-me. Nós clamamos, Jesus, de todo o nosso coração. E solta a sua voz agora no Espírito Santo. E nesta oração vamos deixando que sejamos tomados por esta presença sobrenatural da ação da graça de Deus sobre nós. O Roberto nos trouxe realidades muito concretas da ação de Deus sobre o seu povo, da força do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu sinto em meu coração é que o Senhor quer atualizar nesta manhã de domingo estas graças. É o mesmo Jesus de ontem, de hoje e de todo sempre. Então estende as suas mãos agora ao céu. É pelo sangue e pelo Espírito que nós vamos suplicando ao Senhor, para que Ele venha tocando em nosso meio, trazendo a nós a cura, trazendo a nós a libertação. Você que veio aqui com doenças físicas, com receitas médicas, com laudos médicos dizendo que o seu caso já não tem mais solução, coloque agora diante do sangue de Cristo e peça a Jesus: Jesus, lava-me com o teu sangue, lava-me com o teu sangue, Jesus, lava a minha mente,
lava os meus pensamentos. Apresenta a Jesus a toda esta situação neurológica. Apresenta a Jesus estes problemas nos teus nervos, nos teus ossos, nas juntas dos teus ossos. Apresenta a Jesus agora e pede para que o sangue dele lave este seu problema de pele, esta sua alergia. Quando Jesus passou em meio ao seu povo e o seu povo o tocava, as graças e os milagres dele se atualizavam entre nós. Por isso Jesus vai atualizar estes mesmos milagres, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Solta a sua voz com mais força agora. Shiriri handaralabariri cantaralabariri 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 diriri cantaralabari hatabaria shiriri miri cantaramari cantaramari. O Senhor Jesus está lavando com sangue uma doença de pele. É uma pessoa que ela tem vitiligo, outra com psoríase. Você está sendo lavado desse câncer de pele pelo sangue precioso de Jesus. O sangue de Jesus está entrando na circulação sanguínea de pessoas que têm trombose, pessoas que têm risco de terem AVC. O sangue de Cristo está entrando principalmente no coração de uma pessoa que está dizendo: Jesus, que o seu sangue tire de mim esse vício. O sangue de Jesus está lavando você desse vício, e está lavando o seu passado, e está lavando você agora. Sinta a presença de Jesus que lava todo vício. Faça o silêncio. Sinta que a paz de Jesus entra no seu coração. Esse sangue te lava. Se o Padre Duarte, Dom Falcão quiserem orar. Há muita alma aflita, muita alma indecisa. Deixa eu me dar essa palavra: indecisão. Ainda estão se decidindo entre a árvore da vida e a árvore que Eva provou. No Antigo Testamento, Deus proibia beber o sangue. O sangue significava a vida, e a vida pertence só a Deus. O sangue é sagrado. Também era proibido na lei de Moisés comer todos os animais carnívoros, porque eram considerados impuros. E como Roberto já falou, as alianças eram seladas com o sangue, que significava esta comunhão de vida. Jesus, na nova aliança, nos dá a beber o seu sangue. Ele quer que a sua vida esteja em nós. Ele veio para que tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Esse é o motivo pelo qual você e eu estamos aqui hoje, para receber esta abundância de vida, significada pelo sangue derramado de Jesus na cruz e oferecido em comunhão. Diga agora: Jesus, eu te abro o meu coração. Eu te abro o meu coração. Quero receber esta vida que tu me destes na cruz. A tua vida em mim. Quero estar unido a ti. Viver para ti.
viver contigo, viver contigo, caminhar nesta vida nova. nesta vida nova. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Lava, Jesus, eu te peço. Uma pessoa que precisa de uma cura profunda, um pecado que você cometeu, já confessou e não se perdoa. Você já confessou. Aí Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: de agora em diante não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você cometeu um aborto e já confessou. O inimigo que acusava você está indo embora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu gostaria de fazer um convite, que assim foi nos inspirado no acampamento passado, Roberto, e que neste acampamento nós pudermos colher os frutos daquele momento de oração. Eu gostaria de chamar aqui à frente, enquanto a Salete vai ministrar um canto para nós, aquelas mulheres que têm dificuldade de engravidar. Confirmo. Nós recebemos neste acampamento por escrito pelo menos 5, 6 testemunhos de mulheres que no ano passado estavam aqui. Abre espaço para eles, por favor. Isso, abre espaço aqui. Se você está aqui e você tem uma dificuldade, um laudo médico, e que você não consegue engravidar, você já vem tentando há muito tempo engravidar, você sofre abortos espontâneos, e os médicos disseram, não tem mais solução para você, vem aqui à frente, por favor, vem aqui, encoste aqui, vamos deixar que estas mulheres, que desejam ser mãe, que o sonho delas é ser mãe, encostem aqui na grade. Então que aqui na frente só fique encostado na grade estas mulheres que desejam ser mães. Ou talvez você que esteja intercedendo por esta mulher com a foto, com o celular. Enquanto você vem aqui à frente, se o esposo estiver junto, venha o esposo também para mostrar esta unidade, esta união. E nós vamos ser agora alimentados a nossa fé por este canto. E depois nós vamos rezar pelo sangue de Jesus e pela ação do Espírito Santo, pedindo que Jesus atualize novamente os milagres em nosso meio. O próprio Jesus disse: deixai ver a mim as criancinhas. E vai ser a nossa oração, nós também estenderemos a mão sobre essas irmãos e os respectivos maridos. E pedimos, Jesus, a cura de toda esterilidade masculina, feminina e mais ainda. Sara os úteros que estão doentes e porque algum momento não seguraram os fetos. Cura, Jesus, trombofilia, endometriose, confirmo, cistos no ovário, trompas interrompidas, pouca ovulação, poucos espermatozoides úteis imóveis, varicoceles, azospermia. Cura, Jesus, eu te peço todo voto interior maldito. Você que algum dia, eu não quero ter filho, esse mundo está difícil. Diga: eu desejo ter filhos, eu quebro essa maldição, esse voto maldito que eu fiz contra mim própria. Também Jesus está curando você que tem medo de ser mãe, medo de dar à luz, medo de não conseguir cuidar. E o Senhor está derramando a unção em você da fecundidade. Se ponha aos pés da cruz, eleve os seus braços assim. Ponho-me aos pés da tua cruz. Coloque sua maternidade aos pés da cruz. Desejo ser lavado com teu sangue.
e receber e ver sair das tuas chagas sangue, sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. com toda a fé. Ponho-me aos pés da tua cruz, Com confiança no Senhor, desejo ser lavado com teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue, sangue redentor, lava, Senhor. tocar as minhas dores e curar. Entregue a sua maternidade ao sangue de Jesus. Sangue cura, Senhor, teu sangue cura, no amor, teu sangue Tem poder. tem poder para curar-me. Teu sangue, Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, no amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Agora toda a Assembleia, estendamos as nossas mãos aqui, estas mães. E no Espírito soltemos a nossa voz agora. Coloquemos todo o amor, todo o carinho, toda a nossa afeição a estas mulheres, a estes pais que estão aqui na frente e que desejam este belo dom da maternidade. Eu peço a Jesus que rompa toda a palavra maldita que possa ter sido lançada contra você, ainda que tenha sido a sua mãe, ainda que tenha sido o seu pai. O sangue de Jesus agora ele quebra, ele corta, ele anula a força destas palavras. eu sinto nesse momento que o sangue de Jesus lava e liberta algumas mulheres que a mãe, a sua mãe, não queria que você fosse mãe. Confirmo. Trazia no coração uma rejeição. Eu não quero que minha filha seja mãe. Isso pesou sobre você. E o Senhor nesse momento liberta de toda palavra, de todo desejo negativo que se opõe a essa maternidade. Lava, Senhor, com teu sangue. Lava, Senhor, com teu sangue. Você que está aqui e que numa briga com a sua mãe, você disse: para ser mãe igual a Senhora é melhor que eu não seja uma mãe nunca. E você não consegue engravidar. Coloque a mão sobre o seu ventre agora. Uma mão no seu ventre e uma mão no seu coração. E que o sangue de Jesus agora liberte a força destas palavras que você lançou contra você mesmo ou contra a sua mãe. Você que está em casa também, talvez quem você ama e deseja engravidar nem esteja aqui, nem esteja diante de Jesus agora clamando. Você que está aqui e pede por alguém, erga sua mão também. Você que precisa que alguém da sua família abrace o dom da maternidade e da paternidade. Santifica esses úteros e esses casais, de modo que venham filhos de Deus, sacerdotes, pregadores, leigos, para melhorar o mundo. Te pedimos por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Jesus me dá uma palavra. Você disse assim, diante deste modismo
que estamos vivendo. Se eu não for mãe, eu vou ser mãe de pet. Esta foi a palavra que você lançou. Jesus está dizendo agora a você que está aqui e que proclamou esta palavra: você será mãe de um menino lindo. Você não nasceu para ser mãe de pet. Eu peço a Jesus agora que Ele corte, anule esta palavra de maldição, porque ela é desconfigurada daquilo que são os planos de nosso Senhor para nós. O sangue de Jesus lava agora. Você que proclamou isso sobre a sua maternidade, obrigado, Jesus, porque esta mulher, ela vai proclamar as maravilhas que o Senhor fará através da sua maternidade. Obrigado, Jesus. E agora vamos pedir uma bênção para você, sacerdotal, mas uma bênção para todos que precisam de saúde, do corpo e da alma, sendo Jesus o médico dos médicos. Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 19. Todos procuravam tocar em Jesus, porque do seu corpo saía uma força que curava a todos. Eu vou repetir, eu sei de qual. Lucas 6,19. Todos procuravam tocar no corpo de Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Nós, católicos romanos, temos esse privilégio na hora da Eucaristia. Tocar o corpo de Jesus. Por favor, senhores padres do Brasil e do mundo inteiro, nunca mais repitam missa de cura e libertação. Isso é impreciso. Mas digam missa que é cura e libertação. Missa de cura e libertação é como subir para cima, descer para baixo. Isso é um vício de linguagem. O complemento nominal é desnecessário. A missa é cura e libertação do começo ao fim. Ela começa com o nome do Pai. É cura contra a idolatria, contra a indiferença, contra o ateísmo. O ato penitencial é cura interior, desde que seja feito com as devidas disposições. O glória é cura e libertação, porque glorifica a Deus. Nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, vos rendemos graças por vossa imensa glória. É cura da pretensão de nos louvarmos. A liturgia da palavra é cura, porque a palavra do Senhor é luz para os nossos olhos, é um facho que alumia o nosso caminho. A homilia, desde que seja bem preparada, não malafrojada, não sapecada, que fala de política, que fala de tudo, menos de Jesus, mas desde que seja bem feita, é cura e libertação. O credo, que professa as principais verdades da nossa fé, eu creio, eu entrego o meu coração a essas verdades. Portanto, não sou indiferente, estou curado da opinião, da incredulidade. Não sejas incrédulo, mas homem de fé, toque aqui o meu corpo. A oração dos fiéis é cura e libertação do desconfiado, mas daquele que clama a Deus. Eu confio em Ti, escuta a minha prece. O ofertório, quando nos desprendemos, retribuindo e agradecendo a Deus, cura do nosso fechamento, da nossa mundanidade, do nosso apego àquilo que é de Deus e que devemos devolver. A apresentação das ofertas
É cura e libertação porque apresentamos a Deus o que vai se tornar o seu corpo, sangue, alma e divindade. A apresentação do sacerdote, a oração das oferendas, o prefácio que sempre com relação ao tema do dia ou ao tempo que estamos vivendo, é uma síntese da história da salvação, portanto, é cura da nossa ignorância, de não olhar para trás, de não querer recordar as maravilhas que Deus fez, e a própria consagração, onde Cristo se faz presente debaixo das aparências do pão e do vinho. Padres, por favor, não repitam mais missa de cura e libertação. Qual é a missa que não é cura e libertação? Amém. Toda missa é de cura e libertação. Por favor, é porque fulano celebra. Vá dizer a esse padre, o bispo está dizendo para ele, João 3, versículo 30, importa que ele cresça e eu diminua. Na missa eu não posso aparecer, é Cristo Jesus. Senhor Padre, ungido, Deus abençoe sua unção. Comece rebaixando-se, importa que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. E depois, o rito da comunhão, que começa com o Pai Nosso, a oração perfeita, que nos cura da nossa pretensão de querer pedir a Deus o que nós queremos, mas submetemos o que desejamos à vontade do Senhor que está em todo o Pai Nosso, a oração perfeita que contém todos os bens convenientes. E aí sim, o momento da comunhão. Vocês, senhoras mães que querem engravidar, primeiro, é preciso fazer umas distinções. Se você quer engravidar e ainda não casou no religioso, não coloquemos o carro na frente dos bois. Primeiro, sair do pecado. Depois, se estão em crise conjugal e existe o risco de vocês se separarem, não coloquemos o carro na frente dos bois, pois é preferível uma separação momentânea para quem já casou no religioso, sem filho, do que pedir a Deus um filho nessa hora, para ele sofrer vendo você brigar com o seu esposo como gato e rato. Vamos com calma, antes da cura de algum problema fisiológico, a cura do relacionamento. Feitas todas essas considerações e outras parecidas, porque eu não posso desdobrar, fui chamado somente para dar uma bênção. Peçam a nosso Senhor na hora da comunhão. Lucas 6,19. Jesus, todos procuram te tocar, e eu tenho o privilégio de tocar o teu corpo com a minha língua. Do seu corpo saía uma força que curava a todos, mas não peçam a cura imediata. Se essa cura vai se desdobrar, se essa cura vai ter passos que vão considerar um ginecologista, talvez mudar de ginecologista, é você quem decide. Às vezes a gente está doente, mas depois descobre, é o remédio que eu estou tomando, que alguém passou para mim. Não estou insinuando nada a respeito de sua ginecologista ou seu ginecologista. Mas, por favor, também sejamos sensatos. Primeiro, procurar as causas naturais. As razões médicas, fisiológicas, os contextos que podem ter alguma influência. Mas sempre admitindo essa possibilidade sobrenatural. Essa intervenção que não tem explicação à luz da ciência. Uma mulher gastou, atenção, ela gastou muito dinheiro e muitos anos, 12 anos, para ser curada a hemorroíça. E só foi curada depois que se encontrou com Jesus. Ela tocou no corpo de Jesus. Não excluam a possibilidade e busquem, atenção, busquem a ajuda da medicina, que também é um dom de Deus.
Eclesiástico capítulo 38, a medicina é um dom de Deus. Presta honra ao médico, porque ele foi instrumento de Deus para te salvar. Nós nem apenas confiamos somente na ciência, acreditando somente na intervenção sobrenatural, nem o contrário, acreditamos só no sobrenatural, fazendo pouco caso da ciência. As duas coisas. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para superar esse problema, cuja origem é importante que a ciência investigue, que os exames acusem, sem excluir, porém, Lucas 6,19. Tocar o corpo de Jesus e pedir a Ele a intervenção divina, a intervenção do alto para esta enfermidade. Peçam tudo, recorram a todos os caminhos, peçam tudo aquilo de que vocês necessitam, sem excluir os caminhos ordinários que Jesus nos colocou. Lembrem-se, o autor do terceiro evangelho era um médico, e Jesus, por meio do apóstolo Paulo, chamou-o para pertencer ao grupo dos discípulos. São Lucas, 18 de outubro, dia do médico. Jesus quis que um dos 4 evangelistas nem fosse apóstolo, nem fosse um ignorante com relação a essa ciência tão cara. São Lucas, o médico. Medicina, por favor, dom de Deus, instrumento de Deus. Eucaristia, caminho extraordinário, caminho belo, caminho precioso de cura e libertação. Lucas, foi ele que escreveu. Esse versículo só São Lucas escreveu, não está em Mateus, não está em Marcos, não está em João. Um médico escreveu isso, um médico que exerceu até se encontrar com Jesus a medicina que não foi satanizada por Jesus, foi abraçada. Venha, médico, diz São Paulo, para ser o meu discípulo. Só no evangelho dele temos isto. Lucas 6,19. Todos procuravam tocar Jesus, porque do seu corpo saía uma força que curava a todos. E a bênção final é cura e libertação, porque depois de sermos renovados e curados ao longo de toda a missa, somos abençoados pela Trindade para continuar na nossa vida a chuva de graças, de bênçãos e de libertação experimentada na celebração da Eucaristia. Voltem para casa, nunca mais, a partir de hoje, terminado esse encontro, repitam: missa de cura e libertação. O complemento nominal pode até ser válido: missa do crisma, missa das cinzas, missa de ordenação, mas aí são ritos ou dias ou acontecimentos nos quais a missa é celebrada. Agora, quando você coloca no complemento nominal algo que já está embutido explicitamente no substantivo, aí se vira uma redundância, subir para cima, descer para baixo. Missa, basta, já é de cura e libertação. Eu até concedo que você diga, para que o português e a teologia fiquem corretos: missa, vírgula, que é cura e libertação. Toda ela. Esqueçam a figura do sacerdote, que supostamente é um ungido, é um consagrado. Pelo sacramento da ordem digo a vocês que com toda a humildade, Jesus não me deu o dom da cura exterior, da cura física. Agora, eu reconheço, para a glória dele, o dom que ele me deu, não apenas para consagrar, mas na hora da homilia, é um dom devastadoramente poderoso. Para a glória dele, eu tenho o dom da cura interior. Mas atenção, qualquer missa que eu celebre, a cura interior, que na verdade é uma obra do Espírito Santo no coração dos fiéis, eu exerço no púlpito, na homilia. Agora, cura física durante a missa, especialmente, peçam a Jesus, se ele tiver de conceder, se não na hora da missa,
mas desdobrando a cura em semanas e meses, na hora da Sagrada Eucaristia. A cura e libertação por excelência das chagas físicas dentro da missa. Lucas 6,19. Todos procuravam tocá-lo, porque do seu corpo saía uma força que curava a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor que nos falou por Dom Falcão.